poder para destruir. Muita gente, aos primeiros contatos com a fonte do conhecimento, assume atitudes contraditórias, impondo ideias, copiando aqui e acolá, semelhantes aos produtores dos saberes, nada mais realismo que a perturbação. É por isso que a ciência, em suas expressões diversas, dá uma forte a conflitos menores ou inúteis, em política, filosofia e religião. Quase todos os desequilíbrios do mundo se originam da intemperança, naqueles que aprenderam alguma coisa. Não esqueçamos, toda ciência, desde o recanto mais humilde ao mais elevado da Terra, exige ponderação. O homem do serviço, de higiene precisa, temperança, a fim de que a sua vassoura não constitua objeto de tropeço, tanto quanto o homem do governo necessita sobriedade no lançamento das leis, para não conturbar o espírito da comunidade. E não olvidemos que a temperança, para suprir o êxito desejado, não pode eximir-se à paciência, como a paciência, para bem demonstrar-se, não pode fugir à piedade, que é sempre compreensão e concurso fraternal. Se algo sabes na vida, não te precipites a ensinar como quem tiraniza, menosprezando conquistas alheias. Examine as situações características de cada um e procura, primeiramente, entender o humano e luta. Saber não é tudo, é necessário fazer. E para bem fazer, homem algum dispensará a calma e a serenidade, imprescindíveis ao êxito, nem desdenhará a cooperação, que é a companheira direta do amor. Para a peça inicial, vou convidar a nossa irmã Neném, que está de volta hoje na nossa casa. Boa noite a todos. Meus irmãos, neste momento vamos levar nossos pensamentos a Deus, agradecendo por essa grande oportunidade de estarmos aqui reunidos em nome de Jesus, para que a gente possa sair daqui melhor do que entramos. Agradecendo a Deus pelo dom da vida e também agradecendo a Deus por eu ter essa oportunidade de estar voltando nessa casa. Foi muitas tribulações, mas sempre com esperança na sua casa voltar. Meus irmãos, vamos levar essas energias de amor, de paz, de equilíbrio, para que o nosso palestrante possa transmitir tudo aquilo que nós precisamos. É um tema bem delicado que todos nós passamos, porque o mundo está cheio de muitas provas e expiação. Só cabe a cada um de nós ter muita fé. Quando Jesus diz, aquele que tiver fé do tamanho do grão de mostarda, nada acontece, porque Deus é nosso Pai, nosso guia e nosso governo. Se a gente seguir os ensinamentos de Jesus, tão simples, quando ele diz, amar uns aos outros como vos amei, porque nós somos filhos do mesmo Pai. Se nós tivermos no nosso coração aquele ódio, aquela dificuldade de perdoar, ore, peça a Deus força
porque o que nós leva nessa vida é tudo aquilo que a gente faz de bom, porque nós temos uma poupança. Cabe a cada um de nós depositar todos os dias um grão de amor, porque o amor é a semente de todas aquilo que a gente pensa que não tem cura. O maior remédio da vida é o amor, é amar uns aos outros, porque Jesus diz: aquele que crê em mim, mesmo morrendo, viverá. Então, meus irmãos, agradeço muito a Deus por ter me trazido até aqui, eu e meu marido, com muita emoção, porque essa casa admiro demais, mas diz aquele ditado: a distância faz com que se torne difícil, mas quando Deus diz, nada é difícil que você quer. Fomos convidados muitas vezes, mas todos nós sabemos que a hora certa Deus marca, porque Deus é nosso guia e modelo. Então, meus irmãos, quero que esses trabalhadores dessa casa nunca percam sua esperança. E foi um imenso, na hora que eu entrei, de receber um abraço daquelas pessoas que eu tanto amo. Não é viver agarrado que a gente deve amar, mesmo na distância, a gente ama nossos irmãos. Em nome de Jesus, em nome de todos os espíritos de luz dessa casa, pedindo licença para dar início a mais uma doutrinada nessa casa de luz. Que assim seja, graças. Para a leitura do Evangelho, Capítulo 12 do Evangelho segundo o Espiritismo. Retribuir o mal com o bem. Aprendeste que foi dito: amareis o vosso próximo e odiarei aos vossos inimigos. Eu, porém, vos digo: amai os vossos inimigos, fazei o bem ao que vos odeiam, e orai pelos que vos perseguem e caluniam, a fim de serdes filhos do vosso Pai que está nos céus, e que faz se levantar o sol para os bons e para os maus, e que chora sobre os justos e os injustos. Porque se só amardes o que vos amam, qual será a vossa recompensa? Não procedem assim também os publicanos? Se apenas os vossos irmãos saudardes, que é o que com isso fazeis mais do que os outros, não fazem outro tanto os pagãos? Mateus. Digo-vos que se a vossa justiça não for mais abundante que a dos escribas e dos fariseus, não entrareis no reino dos céus. Mateus. Se somente amardes os que vos amam, que mérito se vos reconhecerá, uma vez que as pessoas de má vida também amam os que vos amam. Se o bem somente o fizerdes ao que vos fazem, que mérito se vos reconhecerá, dado que o mesmo faz a gente de má vida. Se só emprestardes àquele de quem possais esperar um mesmo favor, que mérito se vos reconhecerá quando as pessoas de má vida se entreajudam dessa maneira para oferir a mesma vantagem. Pelo que vos toca, amai os vossos inimigos, fazei o bem a todos e auxiliai sem esperar coisa alguma. Então, muito grande será a vossa recompensa, e sereis filhos do Altíssimo, que é bom para os ingratos, até para os maus. Sede, pois, cheios de misericórdia, como cheio de misericórdia é o vosso Deus. Lucas, vamos a todos. quem dará a honra pela pregação da noite é um grande colaborador nosso. Só que estava um pouco afastado por motivo de saúde. Graças a Deus, ele está nos dando essa alegria de algo Jesus me uniu.
tá bom. Boa noite a todos. Está desligado. Bom, enquanto ele liga, boa noite a todos. É com muita alegria que eu volto a esta casa. Já participei de algumas reuniões, né? Várias reuniões. E agora também por motivo de um pouco de saúde, principalmente a idade da gente vai chegando. Eu tenho falado, para vocês terem uma ideia, quando a gente sabe que eu vou falar em Glória, vai ser a 4ª reunião numa semana. 4 sendo diferentes. Né? Frei Paulo, Itabaiana, agora 2 e Glória. Então eu diminui um pouco, porque não dá para atender todo mundo, né? Mas dentro do possível, a gente, como nós se comprometemos com essa casa já há muito tempo, né? Faz parte do ciclo de Evaldo, né? Que Evaldo gosta muito eu frequentava outras casas, mas por motivo de idade principalmente, não está dando mais, como por exemplo Porta-Folha, eu ia direto, é bem longe, né? Agora sim, é bem longe, então a gente vai chegar na idade tendo dificuldades. Mas vamos para o tema de hoje, que eu tenho certeza que vai nos ajudar muito no nosso dia a dia. Porque, olha, o grande objetivo da reencarnação, quer dizer, o grande objetivo de nós estarmos na Terra é para nós ir aprimorando o nosso moral, aprimorando o nosso eu espiritual, né? Então, na questão 132 do Livro dos Espíritos, ele fala exatamente qual é o objetivo da encarnação. O aprimoramento moral, quer dizer, é você crescer espiritualmente, que a finalidade nossa é chegar um dia a espírito puro. Esse tempo vai demorar, depende de nós, muito ou pouco, depende de nós. E a obsessão, que muita gente tem até um certo medo, a obsessão é um trabalho para todos nós vencer as nossas tendências. Nós vamos ver aqui, eu trago as fontes para aqueles que quiserem buscar no livro, que vai mostrar que a obsessão, na verdade, é um bem para nós. Por que um bem para nós? Para nós desenvolver o nosso moral, para nós vencer as nossas tendências. Quando Jesus diz orar, eu estava lendo, orar e vigiar, oração e vigilância. É para a gente, porque todos nós nascemos com tendências, com vícios. Olha, só para dar um exemplo, eu acho que com menos de 10 anos eu já fumava, porque eu já vim com aquela tendência. Só quando eu conheci o André Luiz lá no Rio de Janeiro, o Centro André Luiz, foi que ele disse, olha, nós precisamos de sua colaboração, agora está no passe, mas nós gostaríamos que você fizesse o esforço de deixar de fumar. Aquilo veio com uma energia tão boa que logo eu deixei de fumar. Olha só que ajuda. E o Espiritismo, a finalidade do Espiritismo é a transformação moral do homem, é o nosso melhoramento. E tem muita gente que ainda acredita no milagre. Não, aceite Jesus, aceite Jesus que ele vai operar um milagre na sua vida. E a pessoa continua com raiva, com ódio, com vingança, com maledicência. Então não adianta nada. É um aprimoramento, é você botar em prática, como foi lido no capítulo 11 do Evangelho segundo o Espiritismo, amar o próximo como a nós mesmos. Retribuir o mal com o bem. Então nós precisamos exatamente um esforço próprio e não achar que as coisas vêm de graça. O milagre acontece quando você se esforça. Então vamos lá para o tema, obsessão e desobsessão. No capítulo 28 do livro do Evangelho, lá no finalzinho que fala de prece, dos acontecimentos nossos, é no último capítulo, 28, 81, ele diz assim, ó, a obsessão
é a ação persistente que espíritos maus exercem sobre um indivíduo. Apresenta desde simples influência, todos nós somos sempre influenciados, até a perturbação completa. Aí mais na frente tem uma notinha que diz assim: a obsessão e todas as atribulações da vida deve ser considerada uma prova e como tal aceita. Então a obsessão, ela é uma prova. Nós precisamos aceitar e lutar para se melhorar, porque nós vamos ver que a obsessão, ela só acontece dentro das nossas imperfeições. Então acaba com aquela imperfeição. Por exemplo, os espíritos me influenciavam e me levavam a fumar, ou a beber, a qualquer coisa, ao sexo desregrado, qualquer coisa. Então você pare, que você aí acaba com a obsessão. A obsessão é o efeito, a causa é nós. Então a obsessão, na verdade, que a gente pensa que é o mal, é o bem. Por isso o título, paga o mal com o bem. E desobsessão, Sueli Caldas, é um processo de libertação. Aquele que encontrou Jesus já começou o processo de libertação. Agora, essa desobsessão, veja bem, aquele que encontrou Jesus já começou. Tem gente que encontrou Jesus há 2000 anos e ainda não se libertou, ainda continua no processo de obsessão. Por quê? Porque ele continua preso à maledicência, preso ao ódio, preso à vingança. Porque são essas tendências que nos levam, que atrai o obsessor, né? Nós vamos ver, eu trago depois, vocês se quiserem anotem, ou se quiser também depois no final, Marcos, você vai encontrar na Bíblia, Marcos capítulo 9, 28. Quando entrou em casa, seus discípulos lhe perguntaram: por que não podemos nós expulsar aqueles demônios, que eram muitos? Vocês já viram na Bíblia, né? A criança que vem, ela é surda, muda, e os espíritos conseguem jogar ela na água e no fogo o tempo todo. Joga na água e no fogo. Olha só a resposta de Jesus. Vou repetir de novo para vocês verem. Marcos capítulo 9, 28. Porque não podemos nós expulsar aqueles demônios? Olha a resposta de Jesus. Essa espécie de demônios, ainda tem muita gente que não tem na Bíblia. Essa espécie, olha só, está bem. Eu peguei na Bíblia católica. Olha, essa espécie de demônio não se pode expulsar senão através de oração e jejum. O próprio Cristo é essa espécie. Então aquele espírito endemoniado, ele precisa se melhorar. Desde o momento que, como diz aqui, que você procura Jesus, por exemplo, vocês estão procurando Jesus, já está no processo de desobsessão. Agora, para você se livrar do obsessor, é obrigado a vencer aquela tendência que atrai o obsessor, seja a bebida, seja o sexo, seja a agressividade, a irritação, a violência, enfim. Cada um de nós, se olhar para dentro de nós mesmos, nós vamos ver que temos alguma tendência, né? Então, a obsessão é o resultado, essa é de Sueli Caldas, a obsessão é o resultado de uma imperfeição moral que dá acesso a espíritos maus. Para se livrar do obsessor, é você se livrar daquela imperfeição moral que dá acesso a ele. Pague o mal com o bem, ame, perdoe. Geralmente a pessoa, não, vou expulsar esse Satanás. Nós, essa semana, fomos visitar um amigo nosso, e ele, graças a Deus, ele agora está correndo atrás do prejuízo, que ele sofreu muito,
Para vocês terem uma ideia, ele está na clínica São Marcelo, virou viciado e tal. E hoje ele está lendo, eu levei esse trabalho para ele é uma pessoa muito inteligente e ele sublinhou, ele está lutando para vencer. Eu digo, você só vai se livrar quando você vencer. Então, é o resultado das nossas imperfeições. Mas a gente quer o contrário. A gente quer que os espíritos obsessores saiam. Não, eu vou ao centro, eu vou retirar. Eu fui numa casa, uma certa época, que a pessoa está aqui com 7 semanas, expulsa o obsessor. Eu digo, você pode expulsar aquele obsessor, mas virar outro, se o obsidiado não se melhorar. Então, o próprio Jesus é que fala aqui em Marcos, que depende muito daquele que sofre a prova. Então, a obsessão é uma prova. O que nós temos que fazer é vencer. É essa a finalidade de estarmos na Terra, de estarmos reencarnados. É vencer as nossas tendências. No Fonte Viva, aqueles 3 livros de Emmanuel, no Fonte Viva, lição 110, ele diz que nós orai e vigiai para não cair em tentação. Aí ele diz, todos nós nascemos na Terra com as nossas tendências, ou seja, com os nossos vícios. Então Jesus já preveu, orar e vigiar para não cair em tentação. Então, o que é não cair em tentação? É você querer parar com um vício. Por exemplo, eu vou dar um exemplo. Eu fumava quase 3 maços de cigarro por dia. Quando eu parei logo, se alguém fumasse lá na esquina, dava vontade de ir de encontro à fumaça para exalar aquele, porque aquela vontade era muito grande. Mas com a oração e vigilância, foi isso que Jesus nos aconselhou, com muito esforço, lembrava muito do conselho de André Luiz, você vai vencendo. É isso que todos nós precisamos. Depois você arranja uma água, né? Todos nós precisamos vencer as nossas tendências. Tá ali, né? Então, minha gente, todos nós precisamos vencer as nossas tendências. Que nós, que somos espíritos ainda não muito perfeitos, né? Todos nós ainda temos alguma tendência, algum vício. Então, os ensinamentos, aquele que encontrou Jesus, ele começou o processo de desobsessão, mas às vezes ele encontrou Jesus, só para dar um exemplo. Vocês devem conhecer esse exemplo que eu vou dar. Tem gente que é espírita, e tem o conhecimento dos ensinamentos de Jesus, já ouviu essa frase há 2000 anos, que é perdoar aqueles que te perseguem, perdoar os inimigos, mas não consegue perdoar. Isso é o que? O orgulho exagerado que está dentro de nós. Então nós, em vez de aceitar os ensinamentos de Jesus, a gente quer aplicar a nossa justiça. Então isso aí, eu não perdoo. Quando a pessoa fala para mim, eu digo, você está discordando de Jesus, porque esse conselho, quem nos deu foi Jesus. E enquanto não perdoa, o que é que ele diz? Você fica preso àquele espírito. Então a obsessão acontece muito por isso. Então Jesus livrou ele. Depois, se vocês lerem no Marcos, livra aquele espírito, tira, né? Vamos dizer, o tirar nós vamos ver aqui na frente, é os fluidos que fica impregnado naquela pessoa, Jesus consegue tirar. Agora ele mesmo vai e não peca mais, porque procurou Jesus de alguma maneira ajuda. Agora é preciso que cada um faça a sua parte, senão ele continua. Se ele continuar preso ao ódio, preso à revolta, vai ter problema, né? Nos casos de obsessões graves, quando ele diz aqui, a obsessão é o resultado de uma imperfeição moral, né? Que atrai os espíritos obsessores. Agora, nos casos de obsessões graves,
Quando o obsidiado está impregnado de um fluido pernicioso, aí é necessário o tratamento. Então, quando a pessoa tem, por exemplo, hoje em dia está muito comum depressão. Eu vi uma palestra de aquela promotora, como é o nome dela? Ela disse que daqui a 5 anos praticamente vai dobrar o número de pessoas com depressão no nosso planeta. Elza Bizano. Então ela falando em Frei Paulo, no seminário lá, ela disse que daqui a 5 anos, está previsto, na doutrina espírita já mostrou isso, vai praticamente dobrar, porque são pessoas com obsessão grave. Esse tipo de pessoas, esse tipo de gente precisa do tratamento, só que não vai. Eu tenho uma filha que é leve, mas não deixa de ser uma depressão. Mas a gente chama, ela não vem. Eu digo, vamos lá para ver, tomar um passo. Porque vocês aqui, mesmo que não tenha, seja coletivo ou individual, você está recebendo. Então, aquele depressivo, ele precisa de um tratamento diário. Aquelas obsessões graves, é necessário livrar desse fluido. Vocês podem ver que no início, essas pessoas que estão em tratamento, no início elas dormem direto. Por quê? Porque os espíritos conseguem tirar ele desse local e levar ele para outro local. Depois, com perseverança, por isso que é muito importante a perseverança, né? É muito importante a fé daqueles que estão tentando ajudar e principalmente do enfermo, para que ele aos poucos vá se livrando desse fluido. Agora, em todos os casos, o obsidiado tem que fazer a sua parte, porque nós que precisamos do crescimento, né? O espírito, hoje o obsessor, por mais maligno que ele seja, amanhã ele será um espírito de luz. Assim como nós hoje já temos alguma luz, já vamos um espírito trevoso. Então, quem começa a ter esse conhecimento, ele começa a compreender os ensinamentos do Cristo e começa a perdoar, porque, meu Deus, eles não sabem o que fazem. Porque quem sabe o que está fazendo não ia crucificar o Cristo. E você veja que o Cristo, ele foi julgado e condenado pela maioria do povo. Por isso que eu até falo muito com minha esposa, quando eu digo, não se preocupe com a opinião, porque no nosso mundo ainda hoje, só 1/3 que vai herdar a terra, de cada 3, só 1 que herdará a terra. Então você tem que, a opinião, a maioria das opiniões ainda são de espírito atrasado. É de espírito que, tipo assim, eu não levo desaforo para casa, como se fosse uma virtude, é um defeito. Por quê? Porque são pessoas ainda num grau espiritual não muito elevado. Está naquela primeira fase que o apóstolo Paulo, capítulo 1 Epístola aos Coríntios 15:47, ele diz: o primeiro homem, ele é terreno, é ligado às coisas da terra, ao ódio, à vingança, à maledicência, aos vícios. O segundo homem é espiritualizado. Aí a gente lembra de Santo Agostinho, né? Madalena, que era considerada uma prostituta, quando conheceu Jesus, se transformou. Então é isso que a doutrina espírita quer de cada um de nós, que nós nos transformemos, se transforme moralmente, se transforme numa pessoa boa, que aí o obsessor não vai atuar, né? Então a obsessão, tanto do âmbito do obsidiado quanto do obsessor, somente ocorre, quer dizer, tanto de um lado como do outro, porque ambos ainda carregam mais sombra do que luz. Muitas das vezes é o obsidiado, o obsessor, aliás, que se evolui na frente do obsidiado. Eu vou contar a historinha aqui que está em Sueli Caldas,
capítulo Sueli Caldas, no livro Obsessão e Desobsessão, Sueli Caldas, capítulo 6. Você veja essa história, que história maravilhosa. Ele diz assim, ó, as imperfeições morais dão brecha para a ação dos espíritos obsessores. Então eles atuam em cima das nossas imperfeições morais. Somente existe obsessão porque o homem ainda é imperfeito. Aí ela vai dar o exemplo de Dona Eva. Veja bem, sentia dores nas duas pernas, sem razão para a medicina. E tudo que é médico, e muitas dores nossas de cabeça e etc. É isso que ela vai mostrar aqui. Então eu vou repetir: sentia dores nas pernas, sem razão para a medicina. Tornou-se participante das reuniões mediúnicas. Ela se transformou numa trabalhadora, inclusive, da casa espírita, sempre com dores nas pernas. Um belo dia ela recebeu a comunicação de um espírito, disse ter sido seu escravo, e morreu de fome e sede, acorrentado nas duas pernas. E aquelas dores que ela sentia, era ele que jogava aquele fluido, e ela sentia aquelas dores. Mas ele, aquele espírito, ouvindo a doutrinação do doutrinador, ele se comprometeu junto ao doutrinador de perdoar a Dona Eva. Mas eu só vou querer uma coisa: que ela peça perdão perante vocês todos. Dona Eva, apesar de ter conhecimento, disse que não ia pedir perdão a um negro escravo. Está vendo só? Então aí ela, Sueli Caldas, evidenciando o seu orgulho. Então, minha gente, a maioria dos nossos sofrimentos é consequência do nosso egoísmo e orgulho. Um está entrelaçado ao outro. Então é preciso a gente tirar o orgulho de lado. É preciso a gente deixar de querer cometer a nossa justiça e ir pela justiça de Deus, mesmo que tenha que pagar o mal com o bem, porque o mal é a ausência do bem. Ele é mal porque ele não conheceu o bem. E esse grande ensinamento Jesus deixou para nós: Pai, perdoa, eles não sabem o que fazem. Porque quem sabe o que faz não ia crucificar o Cristo. Outro exemplo na prece do Cristo, ele diz: a gente pede perdão, de vez em quando a gente vacila, pede perdão, O Pai Nosso fala sobre o... Só que na hora de perdoar o próximo, a gente não quer perdoar. Então isso o quê? Evidencia o nosso orgulho. Então veja como nós precisamos vencer o mal. O mal que me faz mal é o que está em mim, não é o que vem de fora. O que vem de fora é uma prova. Eu até falei para ela, porque olha, eu falei para o professor na outra vez, nós tentaram nos assaltar 2 vezes na volta, mas todas as 2 nós saframos. Eu digo: olha, quando a gente não tem que passar por uma prova, não tem que ter medo. Mas ela ainda está assim, ainda está mais ligada à matéria, tem um certo receio. Eu digo: não tenha receio de nada, porque só acontecem as coisas quando Deus quer. Se Deus é por nós, quem é, como diz o Paulo, quem será contra? Quem mais do que Deus? Eu vou contar outro exemplo. 2 vezes. Um cara atravessou assim o carro, eu até tinha atravessado na pista. Aí quando eu entrei assim, ele puxou um pouco para frente, aí deu tempo de eu sair pelo acostamento e deu para ir embora. Ele é tipo um Voyage, um carro velho, Então, mas por quê? Porque Deus nos livra de todo mal se nós tivermos merecimento. Agora, se a gente tiver que passar por uma prova, não tem jeito. Aí eu vou dar outro exemplo. Tinha uma história de Sueli Caldas também, de uma moça que ela casou e a pessoa bebia muito e dava muito trabalho. Aí ela casou pela 2ª vez.
com um que não bebia de jeito nenhum. Menos de um ano, começou a beber e começou a dar trabalho para ela de novo. Aí ela casou com um evangélico, esse mesmo evangélico, terceiro casamento. Não bebia e começou a beber. Então, quando você tem que passar por uma prova, não tem jeito. Agora eu vou contar outra que vocês podem pensar que é montagem. No Rio de Janeiro, é muito comum, eu morei muitos anos no Rio de Janeiro. Mesmo naquela época que eu morei, já tem 20 e tantos anos que eu estou aqui em Sergipe. O arrastão, né? O famoso arrastão, entra no ônibus, vai assaltando todo mundo. Eu ia para o Bezerra de Menezes, né? Eu morava em Olaria, o Bezerra de Menezes é em Benfica. No ônibus, bem atrás do motorista. Daqui a pouco eu vejo o zum, a gritaria. Eu digo, o que é que houve? Ele disse, tu não viu não, tu não te assaltaram? Eu disse, não, a mim não. Eu lendo um livro que eu ia fazer um estudo sistematizado lá no Bezerra, eu lendo um livro, só vi o alvoroço, quer dizer, com certeza me esconderam ali dos espíritos, sei lá, né? Não tocou e o pior é que eu não vi. A espiritualidade está vendo, eu não ia mentir para vocês que o espírito está aqui vendo. Então, eles simplesmente devem ter me camuflado de tal maneira que os assaltantes não me viram. Eu continuei com o relógio, lendo meu livro, aí houve aquele alvoroço, foram lá na delegacia, que tinha uma delegacia lá perto, e eu peguei outro ônibus e fui embora, porque não teve nada comigo. Então é mais ou menos por aí, não precisa, a gente não deve afrontar o perigo, né? Porque aí é orgulho, mas não precisa ter medo de nada, principalmente medo do obsessor. Tem gente que tem medo, os espíritos ganham no medo, né? Na pergunta 466, até 8 e quanto, professor? 8,6, né? Aliás, no Mateus capítulo 26, 41, eu vou repetir isso aqui para a gente entender bem. Ele diz assim, olha, vigiai e orai para não cair em tentação. E o Emmanuel completa dizendo, nascemos na terra para as tarefas de reajustes. Nas nossas tendências, quer dizer, nos nossos vícios, encontramos as sugestões do mal. Então eu encontro a sugestão do mal dentro do mal que está em mim. Livre do mal. Então você veja como é importante o obsessor na nossa vida, porque ele está nos ajudando a sair daquela situação. Mostrar que nós estamos no erro. Sofrer tentações são provas da experiência humana. Aqueles que herdarem a terra, vai ser um mundo de regeneração, não precisa passar mais por essa tentação, não precisa conviver com o criminoso, não vai conviver com o marginal, porque só vai herdar a terra aqueles que tiverem nascendo numa condição moral mais elevada. Agora, para nós herdarmos a terra, não é só ser espírita, ser evangélico, ser católico, ou ser cristão, não, é você botar em prática esses ensinamentos, é você vencer as suas tendências. Então nós estamos na terra para isso. Se nós vencermos a nós mesmos, nós vamos herdar a terra. Do contrário, não, mesmo tendo conhecimento, né, da vida espiritual, que infelizmente a gente vê pessoas que têm conhecimento da vida espiritual e ainda para tirar algum tipo de proveito, até mesmo em casa espírita, pessoas dão tipo golpe. Aí não percebe que o espírito está vendo, não adianta você. Então você tem que ser o mais honesto possível. Até por sabedoria, você deve ser honesto consigo mesmo, porque não tem quem se livre do mal que nós mesmos cometer. Até 2 laranjas. Eu vi isso num palestrante, achei interessante.
Até 2 laranjas que você pega mais na feira, não, é 8 por 10, eu vou botar 10. Você vai ficar devendo, porque vai ficar todas nossas. Antigamente a gente dizia, cada um segundo as suas obras. Eu ficava pensando, como é que a pessoa vai saber da minha vida pregressa? Hoje, Evolução em 2 Mundos, de André Luiz, o prefácio de Emmanuel, ele diz que no nosso perispírito, no nosso corpo espiritual, está gravado toda a nossa obra, olha, tanto de vidas passadas como dessa. Então, se eu levo 2 laranjas a mais, vai ficar lá os 2 pontinhos lá, um dia eu tenho que pagar. Então, a semeadura é livre, mas a colheita é obrigatória. É a mesma coisa da frase do Cristo, né? Cada um segundo as suas obras. É um complemento, é a mesma coisa. Você recebe de acordo com o que dá. Então vamos fazer o bem, vamos dar o máximo que nós pudermos, mesmo para aqueles que ainda estão presos ao mal, porque o mal é para aqueles que ainda não chegaram bem, né? Na pergunta 466 do Livro dos Espíritos, é feita essa pergunta, olha, 466, por que Deus permite que espírito nos excita o mal? Resposta: os espíritos maus são instrumentos destinados a experimentar a fé dos homens na prática do bem. Passa pela prova do mal para chegar ao bem. Então é necessário para nós entender o que é o mal e o que é o bem, para ver se realmente nós estamos acima do mal. Porque enquanto você retribui o mal com outro mal, você está preso ao mal. É preciso você entender que nós precisamos retribuir o mal com o bem, né? Aí sim, aí você está, é como Jesus disse, fazer para o mal, o bem àqueles que vos amam, até os mal fazem para aqueles que os amam. Agora, vantagem é você fazer o bem para aqueles que te querem o mal. Por quê? Porque você está mostrando a ele que ele está errado. E ele próprio vai entender e não demora a entender. Na questão 467, ele diz: pode o homem se libertar das influências dos espíritos que procura arrastá-lo ao mal? Porque tem gente que diz: não, eu fui levado, né? O obsessor me levou, ou então o Satanás me levou, me tentou até que eu cedi. Mas olha só a pergunta: por que Deus pode o homem se libertar da influência dos espíritos que procuram arrastá-lo ao mal? Pode, claro que pode, porque tais espíritos só se apegam aos que pelos seus desejos os atraem. 467 a pergunta. Então você atrai os espíritos pelaquilo que você é. Você é preso à agressividade, você se torna uma pessoa muito mais agressiva quando está com raiva. Por quê? Porque você é ajudado. Como é que você tem que fazer? Como Chico Xavier nos aconselhou: a água da paz. Para você não discutir, bota a água na boca e não engula, que aí você não vai responder, a pessoa vai falar sozinha. Porque do contrário você acaba falando o que não quer. E o próprio apóstolo Paulo, ele nos dá essa orientação. Ele tem uma frase que ele diz assim, ó: que miserável, o Paulo, hein, depois de se converter no cristão, que miserável que sou, que nem sempre faço e falo o que quero, e às vezes faço e falo o que não quero. Às vezes a gente não ofende alguém sem querer. Não é sem querer, porque você ainda tem aquela agressividade dentro de você, e você precisa daquele instrumento para você desenvolver a mansuetude, porque você ainda é agressivo. Porque no espírito que é manso, ela conheceu meu pai. Meu pai era tão manso que não tinha. Olha,
para vocês terem uma ideia, minha mãe era assim mais agitada, né? Assim, né? Aí minha mãe brigava, discutia lá com uma vizinha, e antigamente o pessoal ficava tudo na calçada, né? No calor. Aí meu pai ia lá conversar, ela, tu não tem vergonha não, de a mulher me ofendeu de todo jeito, e você vai conversar com ela? Ele disse, não, primeiro que a briga é sua, não é minha. E segundo, essa agressividade eu vi dos dois lados, não foi só do lado dela. Aí ele dizia, não, mal calma, eu acho até que você ofendeu mais ela do que ela você. Mas é porque a gente sempre quer justificar algo que, na verdade, é uma prova para nós. Te garanto que hoje, eu gosto de dar esse exemplo, que hoje, tanto minha mãe, meu pai não, porque ele já era manso, mas isso deve ajudar muito ela a entender que nós estamos na Terra para vencer essas tendências. E essas tendências, nós precisamos dessas influências espirituais para a gente ver e crescer. Porque também é o contrário. A gente recebe muita influência do lado bom, depende de nós. Nós, espíritos encarnados, somos tipo um imã. Nós atraímos aquilo que nós pensamos. Então pense o tempo todo no bem, que você vai atrair o tempo todo o espírito do bem. Então, qual o maior, essa é a pergunta para o Divaldo, qual o maior recurso para se livrar do obsessor? Resposta: a oração, porque a oração muda a sintonia. Então, quando a gente percebe que o obsessor está próximo, procura entrar em oração. Essa oração de Francisco de Assis, eu amo essa oração, né, que é perdoando que se é perdoado, amando que se é. Então você entra em outra sintonia e você acaba ajudando os espíritos, porque tanto o obsessor como o obsidiado, ele está para crescer. Aqui tem muita gente encarnada, mas também tem muitos desencarnados, porque estão todos nós estamos em crescimento. Nós levamos para o mundo espiritual e trazemos para a Terra a semente do nosso passado, o que nós somos. Então nós precisamos crescer, e para crescer precisamos do conhecimento. Foi nesse sentido que Jesus disse: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Então essa verdade, ela vai nos ajudar a vencer as nossas tendências, né? Para a gente entender, André Luiz, no capítulo 18 do Missionário da Luz, veja o André Luiz, a colocação do André Luiz, para a gente entender como o obsidiado precisa dele próprio se vigiar. Missionário da Luz, capítulo 18. O obsidiado é um enfermo representando uma legião de doentes. Então a gente sempre bota a culpa no obsessor, né? Mas nós somos mais um. Então, como ele diz aqui, o obsidiado, ele representa uma legião de doentes. Dos 5 casos em tratamento que o André Luiz dava assistência junto com Alexandre, apenas uma jovem vai ter melhora. Dos 5 é só um. Aí o André Luiz diz assim: gozará essa jovem de proteção diferente dos outros? Olha o que Alexandre responde: não se trata de proteção diferente, mas de esforço próprio. Ela tem lutado contra as investidas do mal através da oração e da vigilância. Está vendo? 5 em tratamento assistido por quem? Por André Luiz, o pessoal do nosso lar, por espírito já bem evoluído. Dos 5, só uma moça nova, inclusive, que ia ter melhor. O resto, por quê? Porque a maioria das pessoas vem para a casa espírita pensando: não, eu vou lá,
o centro vai tirar o mal que está em mim. Não vai tirar, porque o mal é dela. Ninguém tira, assim como ninguém pode se alimentar por nós, né? Só vai saciar minha fome quando eu me alimentar. Assim são os nossos sofrimentos. Quem tem que se livrar somos nós. O centro espírita, os ensinamentos do Cristo nos ajudam a se libertar. Agora, a libertação é nossa. Tem gente que fica presa ao ódio, como o exemplo que eu dei ainda há pouco. A pessoa conhece os ensinamentos do Cristo há 2000 anos, perdoa inclusive os inimigos. Eu jamais perdoo. Então ele está querendo ser mais do que Jesus, né? Porque é ele que não quer perdoar. Então o que acontece? Quando Jesus escreveu por parábola, foi exatamente por isso que perguntaram para ele: por que escreve por parábola? Porque a maioria tem olhos de ver, ouvido de ouvir, mas não vê nem ouve. É o ensinamento para a pessoa botar em prática daqui a 2000 anos, 3000 anos. Tem muita gente que tem 2000 anos e não aprendeu ainda. Tanto é que só vai herdar a terra 1/3 da nossa população de encarnados e desencarnados. O resto, infelizmente, vai para outros mundos mais atrasados, né? Em qualquer processo de obsessão, o remédio está na reforma interior. Qualquer processo de obsessão, o remédio está em você mesmo. A cura depende do obsidiado. Vivenciando o perdão, a mansuetude, o amor, a obsessão perde a sintonia e a obsessão se acaba. Está vendo só? Na pergunta 909, para a gente praticamente terminar, pergunta 909 e 912, é de 909 a 912, mas eu selecionei duas, 909 e 911. Ele diz assim, na 909: o homem poderia vencer as suas más tendências pelos seus esforços. Porque tem muita gente que diz: eu não consigo, né? Não tem? Eu não consigo, eu não tenho força. Aí Kardec faz essa pergunta aos espíritos: o homem poderia vencer as suas más tendências, os seus vícios, né? Seja ele de agressividade, de orgulho, de vaidade, de egoísmo, de sensualidade, de vício físico ou moral. O homem poderia sempre vencer? Resposta: sim. O que lhe falta é a vontade. O que nos falta é a vontade. A gente quer as coisas de graça, quer o milagre. E o milagre ele só existe para aqueles que lutam para adquirir esse milagre. Poucos fazem esforço. Aí na questão 911, que eu acho bem interessante, mais interessante ainda, que muita gente, você conversa, a pessoa diz assim: não, eu não consigo. Ele diz assim na questão 911: não haverá vícios que a vontade não tenha poder para superá-los. Não tem disso que a pessoa diz: não, eu não consigo, esse aí é mais forte do que eu. Resposta: a vontade está só nos lábios. Eles querem, mas estão bem contentes que assim não seja. Não seja. Então, eles falam que quer vencer aquele vício só de boca para fora. Então eu costumo até falar, até para os meus filhos, eu digo: olha, se vocês querem sofrer, sofra sozinho, porque não é justo eu sofrer por vocês. A cruz é de cada um. Eu ajudo a carregar a cruz, agora carregar sozinho não. E tem gente que quer que o outro carregue a cruz dele, inclusive o centro. Tem muitos obsidiados, né, que vêm: não, eu vou lá e vai ser retirado. E como vai em algumas igrejas, inclusive tem até alguns padres que diz que expulsa, né, o exorcismo. No Espiritismo, pode ler Divaldo, ele vai mostrar que não existe isso aí. Essa expulsão é momentânea. Eu conheço um amigo
que foi? Eu conheço um amigo, né, lá, era vizinho da outra casa, que ele já foi umas 2 vezes para parar de beber. E foi feito um exorcismo, tirou aqueles espíritos que levavam ele à bebida, mas ele continua bebendo. Ninguém tira. Quer dizer, eu até perguntei, mas o padre não tirou lá, parece que era no Aleixo, sei lá. Tirou, mas voltou. Então, por que volta? Porque depende de nós. É nós que temos que vencer os nossos vícios. Não é nem padre, nem ninguém. Quando Jesus diz, esse tipo de Satanás só sai com oração e jejum. Marcos, né, está no Marcos capítulo 9, 28. Porque só sai quando a pessoa quiser se purificar. Enquanto ela está presa ao ódio, da vingança, à maledicência, os espíritos obsessores vão atuar em cima dele, né? São 8h30, que Jesus abençoe a todos. Foi muito prazer ter vindo aqui. E se vocês convidarem, daqui mais algum tempo, a gente vem de novo. Fé em Deus, né? Que Deus abençoe a todos e que todos nós lutemos para vencer as nossas tendências. Porque os nossos sofrimentos é consequência do nosso mau proceder. Está mostrando aqui, ninguém nasceu com o destino do sofrimento. É de Joana de Ângeles. Ninguém nasceu com o destino do sofrimento. O sofrimento é consequência do nosso mau proceder de ontem ou de hoje. Muita luz para todos. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, que nos deu a bênção de hoje, essas palavras do nosso irmão Grau. Nós te agradecemos, Senhor, pelas bênçãos que nos concedidas a nós, a palavra dele, a espiritualidade superior que vem nos visitar. Nós pedimos, Senhor, que nos ajude, nos fortaleça o ânimo, para que nós possamos superar as nossas iniquidades através de uma ação melhor, uma atitude mais condizente e aprendida aqui no Evangelho de Jesus Cristo. Que a paz de Jesus possa nos iluminar, nos fortalecer e nos levar para casa melhores do que vemos, que assim seja. Obrigada a todos pela presença. Obrigada, Daniel. Professor, considerações finais. Agradecer o Bilal pela colaboração, estarmos aqui juntos, pensando também das dificuldades que nós estamos nesse processo, das dificuldades que se colocar nas nossas casas, quando também mas faz parte da nossa caminhada, do nosso trabalho, da nossa jornada. Por isso que nós somos sempre abertos ao Espírito Santo para poder todos aqueles que precisam. Da nossa casa, sempre abre as portas para que a gente possa atender as pessoas. Para só dizer a vocês que nós temos os nossos estudos nas terças, aqueles que quiserem entender a doutrina, nas terças, a gente vai ter passe.
que encaminhamento fraternos, as pessoas que quiserem passar por fraterno, já encontrar. Por favor.